Salve, salve, camaradas! E aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, ó. O bolsonarista tá muito bom, não. Hoje, dia 21 de março, começa julgamento Carla Zambelli por causa daquele bagulho de ficar correndo atrás dos outros por ser chamado de espanhola. E com os negócios na mão, com os trabucos na mão, tá ligado? Não, faroeste. E também da Débora, pichadora de estátua de milhões. Oxi, começa hoje. Mas vou trazer aqui o depoimento mais humilhante que encontra-se preso, tá ligado? Não? O danado descumpriu 135 vezes, irmão, velho. As medidas restritivas para imposta para liberdade provisória entre 2023 e o ano de 2024. Bagulho doido, tá ligado? Aí quando foi dia 22 de janeiro ele foi preso. E quando foi dia 3 de fevereiro, agora Xandão manteve a prisão e pá. Enfim, por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta também qualquer coisa para fortalecer nós no engajamento. Pode comentar qualquer coisa mesmo, na dúvida, aquele bom e velho sem anistia para golpista. E embora o depoimento dele, Ibrahim Pá, referente à ação, tenha sido anterior à prisão preventiva dele recente, eu vou trazer primeiro a audiência de custódia do dia que ele foi preso. Na sequência já trago o depoimento dele referente ao mérito na qual ele foi acusado. E depois trago um trechinho do voto do Xandão para nós dar uma sacada e pá, qual foi a argumentação que Xandão colocou. Agora esse daí não pegou aquele bagulho de 2 anos e pá, semi-aberto não. E mesmo com esses 135 de descumprimento, Xandão deixou lá 1 ano de reclusão e pagamento de multa e pá. Essa reclusão é convertida em usar em serviço comunitário, fazer curso sobre democracia, ficar sem redes sociais, essas fitas assim de leve. Mas enfim, sem mais delongas, bora aqui pra audiência de custódia do danado. Barros Leitão, defensor público da União, e que temos aqui como representante do Procurador-Geral da República, o doutor Daniel José Mesquita. Então, só para me apresentar, especialmente para o senhor Kennedy, meu nome é André Tudisco, eu sou juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da sua ação penal. Eu só tenho a delegação para realizar essa audiência de custódia. O que significa? Eu só vou analisar as circunstâncias da sua prisão. Quaisquer questões relativas à ação penal e que fogem do âmbito dessa análise de como se deu a prisão do senhor, eu peço para que o requerimento seja apresentado por escrito nos autos diretamente ao ministro relator. Senhor Kennedy, eu não sei se o senhor já teve acesso, mas só para deixar o senhor ciente, o senhor foi decretada a prisão preventiva do senhor em razão de descumprimento das medidas cautelares ao senhor impostas. Aqui consta que o senhor deixou a tornozeleira eletrônica ao menos 132 vezes sem bateria. Consta também que o senhor violou por 6 dias seguidos a área de inclusão. Poxa, deu mó trabalho, tá ligado? Achei esse documento no meio dos outros e Ibrahim-Pá pra poder dizer no começo do vídeo quantas vezes que ele descumpriu. Aí o juiz chega aí e dá ideia, meu irmão, mas tá suave. E também aqui diz que o senhor não compareceu por 4 vezes em juízo, nas datas de 5 de junho de 23, 17 de julho de 23, 9 de outubro de 23 e 15 de outubro de 2023. Então, por isso, foi decretada a prisão do senhor. Então, só para constar, o senhor conversou de forma reservada com o defensor sobre o ato que será praticado hoje, senhor Kennedy? Sim. Tá. Então, também vou deixar claro que o senhor tem um direito constitucional de permanecer em silêncio e que, se esse direito for exercido, ele não pode ser usado de forma alguma contra o senhor. Mas é isso. Essa audiência só é para análise das circunstâncias em que se deu o cumprimento do mandado de prisão e para qualificação do senhor também. Então, vamos lá. Eu vou pedir para o senhor falar seu nome completo. Kennedy Martins Colvelo. Data de nascimento do senhor? Dia 21/2/96. Olha aí que coisa boa. Passou o aniversário dele encarcerado. Oxe, que limpezinha. O endereço completo do senhor, por favor.
Eu vou passar o endereço que eu sempre morei minha vida toda, porque o que eu estou hoje eu não me lembro o nome da rua. Ah, Porque eu moro em área rural, não tem número a casa. tá, não tem assim alguma especificação, alguma informação para localizar? A minha localização é Grande Florianópolis, E o senhor Santana. não sabe dizer qual que é o endereço que o senhor indicou ao juízo da execução, até para cumprimento Esse das nome medidas da rua, cautelares? esse nome da rua E de quem que é essa casa? O senhor mora com quem? Essa casa é uma casa que eu alugo, é um sítio. Tá. Quanto que o senhor paga por mês por essa locação? É em torno de R$ 700. O senhor mora sozinho? Moro sozinho, isso aí é os bichos. Tá. O estado civil do senhor? Solteiro. Tá. Eu acho que eu lembro, eu fiz audiência do senhor, né? O senhor não é que o senhor cria cachorro, não é isso? Sim mesmo, treino Tá. cães. Eu lembro dessa audiência. Então tá. Então, só para deixar registrado aqui, o senhor trabalha, o que que o senhor faz? Eu trabalho com cães para polícia, cães de faro. E também pets também, mas meu trabalho foca é cão de resgate, resgatar pessoa desaparecida, cadáver, e Tá. também para fora de droga, Qual que é o grau de escolaridade do senhor? segundo grau. Quanto que o senhor tira por mês, mais ou menos, nesse trabalho? Doutor, não tem como eu ter uma certeza, mas é em torno de 3.000. Tá. O senhor tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Nenhum tipo de medicamento. O senhor faz uso de alguma substância entorpecente? Só de bebida de vez em quando em casa, assim, uma dose de Tá. uísque. E a prisão, como se deu? O senhor sofreu alguma violência? Teve algum abuso por parte da autoridade policial? Me diz hoje? Isso. Então, eles me enganaram, né? Falaram que era um cliente, se passaram por um cliente que eu era para atender agora de tarde, e eu vim para a cidade do meu pai para poder atender essa pessoa. É. Eu vim de Florianópolis até aqui para atender ele. Ei, na moral, deve ser muito triste ser bolsonarista, né? Que lombra do caramba, a polícia, amor, vai não teve nem o trabalho de buscar o cara. Pior que isso, só se fosse pelos Tinder, né? E daí cheguei aqui, dá 3 horas de viagem quase. Eu É. cheguei para atender ele, daí combinou um horário comigo, e eu fiquei esperando ele na minha casa do meu pai. Daqui a pouco eles chegaram de caminhoneta lá, e eu fui na caminhoneta. Aí eles desceram da caminhoneta e me efetuaram mandado de prisão, né? Não, Houve alguma violência? O senhor não, sofreu alguma lesão? nada de violento. Ele só tava consigo fugir. Falei pra ele, não tinha por que ele fugir, tava com a tornozeleira na minha perna, 2 anos carregando ela, por que eu iria fugir agora na frente da polícia? Não tenho Aham. rabo preso, como diz o outro, né? Tá. O senhor passou por exame de corpo de delito? Não, mas Tá, mas não fui agredido, eu falo de tá, clareza. tá bom. Tá, doutor Daniel, alguma questão? Excelência, só para registrar a importância de determinar que a APF realize o exame de corpo de delito nas Tá, tudo circunstâncias. bem. A Tá, tudo despeito bem. da gravação, né? Só para Tá, deixar registrado. tudo No bem. mais, só ratificar a prisão. Tá. Doutor Claudio Honor? Não, só registrar, Excelência, que o réu ele tem advogados, a defensoria pediu, inclusive, que fosse intimado os advogados, mas, de qualquer forma, a defensoria está atenta, se não for intimado, vai analisar Tudo bem. o caso dele, se for o caso, a gente fará os requerimentos devidos nos autos. Tudo bem. Então, é isso. De acordo com a narrativa do próprio réu, não houve qualquer abuso ou irregularidade no cumprimento do mandado de prisão, então fica ele homologado. Então é só isso mesmo, viu? Muito obrigado. E eu vou constar no termo essa questão do corpo de delito também, pode deixar. Então é isso. Kennedy, senhor Kennedy, muito obrigado. Doutores, muito obrigado. Estão todos dispensados e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigado. noite, doutor. E na moral, já foi da hora, tá ligado, não? Que onda do caramba. Eu vou pegar agora aqui o depoimento que o Meliante deu sobre o caso Ibraipá, que, pelo que o juiz diz, foi com ele mesmo, né? Senhor Kennedy, bom dia.
Bom dia, excelentíssimo. Tá. Eu vou fazer o interrogatório do senhor em duas partes. A primeira pergunta sobre dados e qualificação do senhor e a segunda pergunta sobre acusação. Na segunda parte, o senhor pode permanecer em silêncio. O direito assegurado pela Constituição que ser exercido não pode ser usado contra o senhor. O senhor Ok. conversou com seus advogados sobre esse ato que será praticado hoje, sobre o processo? Ele me explicou o que seria. Tá. Então, eu vou dar início a essa primeira parte. Nome completo do senhor. Kennedy Martins Couvelo, Data de nascimento. dia 21 de fevereiro de 96. Endereço completo. Florianópolis, São José. Ruas, número. Doutor, eu moro num sítio e não tem número de casa. Tá bom. O senhor. Estado civil do senhor. Solteiro. Tem filhos? Não. Grau de escolaridade do senhor? Segundo grau. O senhor trabalha? Trabalho. O que o senhor faz? Eu treino cães. Tá. Quanto que o senhor ganha em média por mês? Varia muito, mas depende tanto de serviço, mas é em torno de uns 3 mil. O senhor tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Não, doutor. Além dessa ação penal, o senhor responde ou respondeu alguma outra? Já foi condenado? Já cumpriu pena? Não. Nunca tive passagem na minha vida. Tá. Sobre a segunda parte das perguntas, o senhor leu a denúncia, sabe do que está sendo acusado? É sobre a acusação sobre do 8 de janeiro, né? Isso, sobre o senhor ter participado do acampamento. Sim. O senhor sabe do que está sendo acusado, então? O senhor quer que eu fale para o senhor? Isso que eu ia perguntar. As acusações são verdadeiras? O senhor quer falar alguma coisa? Eu quero saber qual é a acusação que estão sobre, sabe? Pra me entender. Oxi, não é tu que faz perguntar não, meu irmão. Tu tá aí pra tu responder as fitas, cada uma, né não? Ei, meu irmão, esse bagulho aí que ele foi preso foi em janeiro de 2023. Esse depoimento dele aí em dezembro de 2024. Quase 2 anos depois, tá ligado não? E o cara ainda não conseguiu entender do que tá sendo acusado. E ele tá contratando advogado pra quê? Pra chegar na hora do frente do juiz e falar que não tá entendendo. Para, meu irmão. Na moral, essa galera é muito sem noção, pô. Eu vou explicar de forma nada jurídica, assim, para o senhor tentar entender melhor, assim, vou fazer uma descrição. Houve um Ok, acampamento na frente do quartel em Brasília, em que as pessoas se associaram, então uma das acusações é associação criminosa. ok. Essas pessoas se associaram a muitas pessoas que depois cometeram todos aqueles atos no dia 8 de janeiro, invasão de prédios, essas coisas. Então, a Ok. outra acusação é um crime de incitação, que criou uma animosidade entre as Forças Armadas e os poderes funcionais. Também eu vou fazer, eu vou resumir, eu vou falar uma frase de forma bem assim, nada técnica. É como se fosse um incentivo ao golpe de Estado pelas Forças Armadas. Eu expliquei de forma não jurídica para o senhor entender bem. Então, todas essas são as acusações feitas contra o senhor. Elas são verdadeiras? O senhor quer falar alguma coisa? Eu acho que consegui explicar melhor, tá ligado não? Porque a acusação basicamente é o seguinte, que tem um monte de bandido, meliante, periculoso, reunido, choramingando para as Forças Armadas tomar o poder. E a acusação é justamente que esse bicho tava associado a esses criminosos lá fazendo esse bagulho. Pronto. Eu estive realmente, não estou mentindo, eu estive no acampamento, Ah, mas uma coisa, sem sombra de dúvidas, eu não iria quebrar nada de ninguém lá. Eu não fiz tá, nada de errado. tá. Eu admito que eu estava junto no acampamento, tanto que eu fiquei 64 dias no acampamento aqui na minha cidade, dormi no carro na frente do quartel, eu e meu cachorro, eu trabalho com cães, né? E eu ia para casa, trabalhava e voltava para o quartel de novo no finalzinho do dia. E dormia lá de manhã de novo. Eu nunca, nenhuma agulha quebrei de ninguém. E não ia chegar num sábado lá, cheguei sábado, no domingo aconteceu isso tudo. E eu não ia ficar 60 dias bonitinho, certinho, para chegar lá e fazer baderna. Tanto que eu fui revistado, a polícia me revistou. Eu não fui lá embaixo, os baderneiros, eu fiquei aqui em cima com a polícia, porque eu trabalho com polícia, né? Tinha alguns conhecidos meus lá, de internet, assim, e eu fiquei por ali. E era onde tinha uma revista, sabe? Tinha uma revista na entrada, lá na Praça dos Três Poderes, tinha uma revista. Eu fiquei ali, bati uma foto de cima
E eu vi que tava feia a coisa lá embaixo, e daí eu não fui lá embaixo. Isso eu tenho certeza absoluta, até onde eu fui, né? Até se me mostrar um local, eu vou dizer, não, é ali que eu fiquei. Ficou Tá mudo. mudo, doutor. Sim, desculpa, eu sempre esqueço, porque eu desligo. O senhor disse que participava da manifestação na sua cidade, né? É isso? Pacificamente. Ah, o que que o senhor. Qual o motivo da manifestação? Ah, o motivo da manifestação era um único. A gente só queria o resultado das eleições. Conversa, meu irmão, que o resultado das eleições passou ao vivo em vários canais de TV aberta, tava disponível na internet, tem aplicativo que diz. Ah, meu irmão, conversa trouxa. Apenas Não. eu não estava defendendo político nenhum, apenas eu não aceitei politicamente, nunca dei bola para política. Aí fui me dar bola para política, Deus sei tudo. E por que o senhor não aceitou os resultados das eleições? Ah, por causa que tipo assim, como é que eu vou explicar para o senhor, né? A minha ideologia. Eu não bate com a minha realidade de vida, né? Porque eu sou um cara criado com pai de família, com mãe de família, e muitas coisas que eu via errado no outro partido, né? Eu não queria para meus filhos futuramente. Então eu pensei na minha cabeça, a chance de mudar alguma coisa é alguém se levantar, ir lá levantar uma bandeira, mas eu não fui para quebrar. Eu fui para levantar uma bandeira e somar. Ah, Quantia qual de gente, bandeira que o senhor foi levantar? a do Brasil. Ei, na moral, como é que esse bicho treina cachorro, hein? Porque eu tô achando que os cachorros é mais inteligente que esse bicho. Eu acho que é mais fácil os cachorros treinar esse cara, meu irmão. Assim como levantei aqui na minha cidade, tem várias fotos com a bandeira, com a Bíblia, Ah, eu só defendia o meu conceito de viver, de pensar, né? ah. O que que acontece, né? Uma senhora subiu lá num palco lá e falou para todo mundo que a gente ia para lá. Do nada, era domingo, meio-dia. E daí até falei para meus amigos, cara, aí tem coisa, tá? Amigo que eu diga se o pessoal que tava acampado na volta, né? Porque não. Não, assim, o termo mais correto mesmo é comparsa, tá ligado? Coautores. Mas pode chamar de amigo, nós entende de boinha. Não conhecia ninguém. Aí eu falei pro pessoal, pô, hoje? Não é pra semana que vem a gente armar barraquinha, bonitinho e tal. Aí o que que aconteceu? O pessoal tudo foi, e eu fiquei pra trás, ficou só eu. Aí eu ia ficar como covarde, eu peguei e fui. Fui e deu no que deu. Aí eu voltei pro acampamento, ninguém botou a mão em mim, não fui preso, não tinha nada ilícito. Voltei pro acampamento, fiquei lá, dormi, porque eu não devo nada pra ninguém, dormi no acampamento. E onde o senhor sabe, no outro dia eu fui preso porque cercaram tudo lá, mandaram a gente para casa e quando a gente foi sair, todo mundo foi preso. Como que o senhor foi a Brasília? Eu fui de ônibus, estava parando os ônibus na frente do quartel e a gente pagava um valor simbólico, agora não me lembro, mas acho que eram R$ 100, cento e poucos, Tá. valor simbólico e para ajudar no combustível do ônibus. Para quem que o senhor pagou? Ah, era o motorista. Eram Quem, vários. quem organizou essa excursão? Eu não sei dizer pro senhor, por causa que era a gente que parava o ônibus. A que parava o ônibus, tu entrava. Porque foi feito algumas reuniões perguntando quem é que queria ir, sabe? E essas reuniões eram assim, no meio do povo, assim, gente que eu não conheço, porque era muita gente, né? Ah, Mas batia um caderno em cima de uma mesa lá e eu botei o meu nome para ir quando surgisse uma oportunidade. E essa oportunidade surgiu numa sexta, pelo que eu me lembro, numa sexta-feira de manhã e cheguei lá no sábado à noite. Então foram 2 dias de viagem. E no domingo, meio-dia, foi onde essa moça subiu com o microfone e falou para todo mundo que o povo ia para uma marcha. Uma marcha. E a marcha deu o que deu. Só que quando eu cheguei lá onde eu fui revistado, eu já estava escutando os estouros, mas eu não sabia o que era. Porque não dava para ver, mas dava para ouvir. E daí eu fui revistado, como todo mundo foi, revistaram a gente, abriram minha mochila, mandaram tirar minhas botas de borracha que eu tava usando, tava chovendo. Olharam dentro, meus coturnos, né? Olharam dentro para ver se não tinha nada cortante, minhas mochilas, minha roupa. E eu entrei, e quando eu cheguei bem em cima, que eu enxerguei lá embaixo, lá o primeiro prédio e o segundo, que era mais para cá, tinha um monte de polícia aqui em cima, um monte.
E eu fiquei ali, não devo nada para ninguém. E daí o que que acontece? Dali de cima tu não via o que que estava acontecendo, tu viu o pessoal tudo na grama. É porque tava onde estava dando a confusão era no atrás do prédio. Mas o pessoal que tava comentando, batam, quebrando tudo, batam uma loucura, batam não sei o quê, que a polícia tá entrando. Aí eu pensei assim, pô, eu trabalho com polícia, treino cães para faro de droga, cães para presídio, cães para resgate, cães para detecção de cadáver, trabalho só com polícia. Aí o que que eu vou me envolver lá embaixo para dar uma confusão e eu perder minha profissão, perder minha. Eu peguei e voltei pro acampamento. E até comentei com o advogado que eu tava tão nervoso, que eu vi aquela confusão ali, que na hora de descer eu não conseguia nem caminhar para ir embora. Eu pedi para um rapaz chamar um Uber para mim, um cara, um velho, um senhor, e o senhor chamou o Uber para mim, eu embarquei no Uber e desci lá do quartel. Eu não sabia nem como voltar, na verdade, tão nervoso que eu fui a pé, né? Eu não sabia nem como voltar sozinho. E daí eu peguei porque para subir, subiu todo mundo junto, agora para voltar, tava sozinho. E daí quando eu cheguei lá no quartel lá, tava uma confusão também lá no quartel. A polícia querendo entrar para prender o pessoal e o pessoal do quartel com arma na cara da polícia mandando sair. Ei, na moral, eu sou muito invocado com essa fita aí, tá ligado não, meu irmão? Oxe, que até agora eu não vi nenhum general e Braipa ser pudindo o carro dessa fita, amor, velho. Oxe, era pra polícia ter entrado arregaçando ali no 8 de janeiro mesmo. Oxe, doa quem doer. E daí quando eu cheguei tinha ônibus chegando em Brasília. As pessoas descendo com as malas e tudo assim, pô, o que aconteceu? O que que houve? Ninguém sabia o que tinha acontecido. E daí nós descemos e eu fiquei no acampamento. Fui lá, arrumei minhas coisas e fiquei quietinho lá. Aí meu pai me ligou desesperado, mandando eu embora de lá. Eu assim, pai, eu não fiz nada, pai, eu vou ficar aqui. E a hora que eu surgiu uma oportunidade para mim ir embora, não tem como eu ir embora. Ah, amor, velho, tem que escutar painho. Oxe, o pai do cara deu ideia pra ir embora, amor, velho. Quem não escuta, cuidado. Escuta, coitado. A hora que surgiu uma oportunidade de eu ir embora, eu vou ir. E se não for, eu vou pegar um avião, um ônibus e vou embora. Mas agora é só amanhã, pai, eu vou descansar. Eu tô nervoso. E daí no outro dia, de manhã cedo, acho que era mais 7 horas, todo mundo tava nervoso nas barracas, ninguém conseguia tomar café, nada. E daí eu mesmo não desci nem água, né? E daí foi onde aconteceu de a gente mandar a gente sair. Quando eu fui sair na portaria atrás, mandaram a gente sair pelos fundos, né? Quando nós saímos ali, cercaram a gente. Aí foi todo mundo, mandaram a gente entrar no ônibus e a gente foi preso. Tá, Aí, só deixa eu perguntar uma coisa. Quando o senhor foi, o senhor já sabia onde ia ficar em Brasília? acampamento. Tá, o senhor levou barraca? Levei. Eu vivo os cachorros no mato, né? Faço Ah, bastante treino tático de faro de droga no mato, busca. Então eu tenho tá. mochila, eu tenho todo apetrecho para acampamento, eu tenho. E eu levei minhas mochilas tudo. Duas mochilas, na verdade. O acampamento, ele tinha estrutura como Não, banheiro, energia, alimentação? lá tinha. Lá tinha. Tinha alguém Tanto, que dava ordem no acampamento? pelo que eu me lembro, era igual aqui. Cada um por si, todo mundo se ajudava. Um trazia 1 quilo de arroz, um trazia um pedaço de carne, o outro trazia outro pedaço, juntava tudo e fazia um almoço, tipo assim, sabe? Não, o Eu senhor fiquei, disse que conversou com outras pessoas, que o senhor falou que era amigo, mas era gente que estava em volta, na verdade, que o senhor conheceu lá. era E por qual bastante. motivo eles estavam lá? Oi? Por qual motivo essas outras pessoas também estavam lá acampadas? O mesmo que o meu. Só que no meio dessas pessoas tinha pessoas maldosas, né? Tá, eu só não entendi os motivos do senhor. O senhor falou a questão de família, de bandeira do Brasil. Eu não entendi qual o motivo que o senhor foi lá. Simplesmente eu queria que ficasse explícito para todo mundo ver Ah. o resultado das urnas eletrônicas. É só isso. Tá, o senhor não estava feliz com o resultado, é isso? Isso. Eu só Tá. queria o resultado e eu ver. Mas o senhor achou, então, que não houve, que houve fraude nas eleições? Não é que houve fraude, mas eu queria ver para poder ter certeza do que realmente aconteceu no Brasil, entendeu? Ah, Era então só. o resultado que o TSE deu, o senhor não confiava nesse resultado. Não é eu não confiar. É porque Ah, todo mundo estava dizendo, então isso me deixou uma dúvida, tá. E daí, entendeu? mas o senhor se manifestar para acontecer o quê? Minha cabeça, o STF, né, todo mundo, o presidente, poderia mostrar tranquilo, se ele não tivesse nada de errado, né? Tá. Então, por isso que eu Ô, tava. Excelência, pela ordem. Ô, Excelência, pela ordem. Pelo que ele está querendo dizer e pelo jeito é que ele queria Não, ver impresso, né? doutor, é o seguinte, o senhor não vai dizer o que ele vai falar.
senhor pode falar assim. Não é questão de O senhor dizer, vai fazer doutor, é que ele pergunta. está perguntando Tá várias vezes gravado. O e senhor ele vai está fazer respondendo. pergunta. O senhor depois faz a pergunta. Se o senhor não quer que ele responda, o senhor permanece em Correto? silêncio. O que ele falou tá gravado, doutor, tá bom? Assim, não tem. Então, assim, Isso mesmo. é isso. Pode falar. Eu tô perguntando, mas fica tranquilo. É Quando que você está chegar. na retórica da mesma coisa e está respondendo a mesma coisa. Se o senhor Excelente. quiser perguntar, o senhor pergunta. Fala, ó, o senhor disse, não, mas não foi assim, tá? Mas assim, Excelente. eu tô perguntando, tirando o que ele falou. Excelentíssimo. Isso. Ele respondeu a palavra que eu queria falar para o senhor e eu não estava tentando lembrar e não falava. Daí eu me embabaqui, mas essa é a palavra. Qual que é a palavra? É o resultado impresso. Oxi, meu irmão, era só ir na Lan House então, imprimir pra tu. Que onda do caramba, meu irmão. Onde tu mora não tem gráfica não, é, meu irmão? É só ir numa gráfica lá na Lan House, pedir pra imprimir e pronto. Oxi, besteira. Isso. Ah, tá. Então o Por senhor. isso que eu fiquei falando para ti, fiquei falando para o senhor, eu queria ver os resultados, mas isso aí, é impresso, mostrar impresso. Isso que eu falei, mostrar o Ah, então resultado. o senhor é a favor do voto impresso, é isso? Eu sou a favor. Tá, tudo bem, é isso, é só pronto, tudo bem. É, então, o motivo era se manifestar a favor do voto impresso. Isso. Tá bom. As outras pessoas também estavam lá por causa disso. Eu acredito que sim. Tá, Pelo menos as pessoas que eu via no cotidiano aqui na minha cidade, era isso. E tá, eu acredito que as pessoas que foram para lá de suas cidades também buscariam isso. Só que como eu falei para o senhor, tinham pessoas boas e pessoas más. tá. Eu tinha dois tipos de pensamento. Além do acampamento e essa caminhada que o senhor fez, onde o senhor foi em Brasília? Não tem para onde ir. A única coisa que eu parei foi num hotel, onde ficou dormindo no. Tipo assim, quando eu cheguei, eu não tinha como montar barraca, estava chovendo muito, né? E daí eu arrumei um lugarzinho para me dormir. Aí eu acho que todo mundo deve ter ido naquele ônibus, porque nós chegamos lá, tava descendo água. E era à noite, né? Como eu falei pro senhor, que era sábado à noite. Descendo água, e daí não tinha onde. Como é que tu ia armar uma barraca, abrir mochila e coisa? E daí cada um se escapou de um jeito lá, né? Porque largaram a gente lá e, ó, cada um se vira por si. Era a primeira vez do senhor em Brasília? Não tinha nem data de ir embora, porque era cada um por si, depois que se virasse pra ir embora, entendeu? Tá. Era a primeira vez do senhor em Brasília? Eu nunca fui pra Brasília. Tá. Essa era a primeira vez que o senhor foi, então. Pra São Paulo pra fazer serviço com a polícia, coisa assim, mas pra Brasília nunca. Tá. Tinha mais alguma coisa que o senhor queira falar que eu esqueci de perguntar? Eu não lembro pra falar pro senhor. Tá bom. Obrigado. Doutor Igor, o senhor vai fazer perguntas? Se o senhor quiser me Vou. perguntar coisa, pode perguntar à vontade. Eu vou falar a verdade pro senhor. Bom dia, seu Kennedy, tudo bem? Bom dia. O que que o senhor esperava dessa manifestação? Qual era a sua finalidade? Assim, o que o senhor esperava de resultado? Fui para Brasília e estou esperando isso, que isso aconteça. O que que era? Então, eu tava esperando, sendo sincero, né? Eu tenho o meu pensamento, cada um tem o seu, a sua ideologia. Mas eu esperava que alguém levantasse e falasse, então tá, vocês querem ver o resultado impresso? Tá aqui, ó. Todo mundo vê, ó. Entendeu? Era só o que eu imaginava que ia dar por a gente ir até lá, lutar, manifestar, ficar dias dentro do quartel achando que alguém ia defender a gente, mas não foi o que houve, né? Aconteceu problemas, não teve como defender por causa de problemas que houve. Então a gente não conseguiu chegar no resultado que o povo queria. E acabou resultando em outro tipo de resultado, que é um problemão. E o senhor Mas, tinha pode. expectativa que as Forças Armadas fizessem alguma coisa? Eu acreditaria que eles poderiam nos defender, que é o que a gente achava que estavam defendendo, o exemplo, né? Foi o que eu estava pensando, que eles estavam defendendo a gente, protegendo. E eu não posso te dizer se estavam defendendo ou não, porque não foi eles que me prenderam, né? Mas eu acreditava que eles vendo o povo ali na frente, na cara deles, parado ali todo dia, eles poderiam, tipo, mexer os pauzinhos e tal, para querer ajudar o povo, vamos supor, né? Dessa forma. Mas eu não que eu tava lá pedindo socorro para exército. Eu apenas achava que era um lugar seguro para estar me manifestando, porque é a área do exército, né? Igual eu E, fiquei na minha cidade também, era na frente do exército, não fiquei em qualquer lugar lá fazendo
levantando a minha bandeira, a minha barraca. É aqui junto com o povo que tinha um pensamento, pelo menos, que eu achava que era semelhante ao meu. E mexer os pauzinhos era o quê pro senhor? O que que o exército poderia fazer na sua... Poder pegar, conversar com o pessoal da maioria, dos grandes, né? Para poder, se não, realmente o povo está pedindo, está clamando, e vamos entregar para o povo, mostrar para eles, querem ver? Então vamos mostrar para eles. E é o que eu imaginava, só que não foi nada do que houve, porque teve o problema do 8 de janeiro. Sem mais, excelência. Cara, eu não entendo nada de política, tá? Eu comecei na política, eu pensar em política no ano que deu toda a confusão. Então eu não entendo muito de política. Tá bom. Tá certo. Obrigado, doutor Igor. Doutores, perguntas? Sim, eu tenho, Excelência. O Kennedy, o senhor tinha conhecimento de que a manifestação poderia se tornar violenta quando você saiu daqui para ir para lá? Não, senão eu não teria ido, né? E Beleza. se eu fosse para ser violento, eu também ia estar de uma forma violenta, né? E eu fui Correto. revistado, nada. Então, se eu tivesse armado, a polícia tinha me prendido na hora. Flagrante, armado, com uma faca, uma coisa. O senhor poderia descrever se a sua rotina naquele dia e o que o motivou a estar presente lá? Eu sei que você já passou um pedaço para o doutor por excelência e para o promotor, mas explica ali realmente para ele que você falou algumas coisas ficaram obscuras, né? Igual dar um jeito, explica que jeito que é esse, entendeu? E qual era o seu real motivo. Tenta deixar claro isso aí, tá? Porque parece que não ficou para eles ali. O senhor está querendo dizer como foi a minha rotina desde quando eu saí daqui até chegar lá? E Então, faz tempo, eu não vou conseguir detalhar bem, mas eu tenho os principais por pontos. lembrar. Era à frente do quartel, a gente estava um tempão ali, e o pessoal, supostamente, quem quisesse ir para Brasília, né, que era o dia 7, para chegar lá dia 7, né, mais ou menos, não lembro data. Mas o que acontece? Para poder ir para Brasília quando surgisse uma oportunidade, tinha um nome num caderninho, uma lista. Então, o meu nome estava naquele caderninho, eu botei meu nome no caderninho, porque eu queria também levantar a bandeira lá para somar com o pessoal. E aconteceu que chegou nessa data, essa data surgiu a oportunidade. E eu ajudei ali como se fosse uma ajuda de custeamento para o ônibus ir até lá. E eu fui. E chegando lá, tava chovendo, daí eu arrumei um lugar para me dormir lá. Agora não me lembro o nome, mas era tipo um hostelzinho, um hostel. Dormi, e no outro dia de manhã, acho que era umas 8, 9 horas, eu comecei a montar meu acampamento. Aí montei minha barraquinha, desmanchei minha mochila, botei minhas roupas dobradas ali, arrumadas. Aí arrumei um negócio pra me comer, tomar café, tinha umas barraquinhas lá que tinha, né? E daí isso no sábado já, isso no domingo. Cheguei sábado à noite. E isso no domingo, daí quando chegou o domingo, meio-dia ali, uma senhora subiu no microfone e falou que o povo ia pra lá. Eu fiquei sem entender, porque eu recém tinha chegado, nem tinha terminado de montar minha barraca, as coisas a organizar. E daí foi aonde o pessoal todo foi. E eu até comentei com o pessoal na minha volta que ali tinha alguma coisa errada ali. O pessoal todo foi, a polícia foi escoltando a gente até lá, porque eu vi, né? E eu fiquei por último, porque eu não tava sentindo que dava uma confusão. Eu tava sentindo. De dia, fazer assim, pegar e ir pra lá. Ninguém levou barraca, o pessoal queria armar barraca lá na praça e tal, né? Ninguém levou barraca nem nada. E daí o que aconteceu? A polícia foi escoltando, eu fui de moto, eu fui indo junto até lá. E quando eu cheguei tinha uma ponte, tinha uma barreira policial, vários policiais a pé. E todo mundo foi revistado, eu fui revistado, não tinha nada de errado comigo. Olharam minha roupa, minha mochila, revistaram, me tatearam, né? Entrei. Aí bem em cima, na entrada, tinha uns prédios, assim, vários prédios, tinha uma entrada, um gramadão, lá embaixo tinha os três poderes. E daí aqui em cima tava cheio de policial, cheio de polícia. E eu, por conhecer de foto, assim, de internet, assim, alguns policiais, assim, que eu trabalho com isso, né? Eu fiquei ali por cima com os caras ali. Não fiquei de papo, mas fiquei ali em cima. Só Não, que beleza. tava feia a coisa lá embaixo. Quando eu vi que tava feia mesmo, eu voltei. Eu chamei Tá. um Uber. O jornal da revista, o senhor portava algum objeto que poderia ser interpretado como arma ou ferramenta para algum ataque? Não, se fosse, eles teriam me barrado ali já mesmo, né? Nem deixou eu entrar, né? Esse pessoal que você estava próximo ali, você chegou a incitar alguém? Vamos lá, o pessoal está se manifestando, depedrando, quebrando
fazendo ato de vandalismo lá embaixo. Vamos lá ajudar ele para verificar o que que é? Ou você deslocou para outro local? Você chegou mais próximo dos policiais? O que que você fez? Doutor, eu acredito que se fosse para eu incentivar alguém, eu teria ido junto, né? Eu não ia Sim. falar o que incentivar e não ia, é o meu conceito, pelo menos, né? E como que o senhor reagiu ao perceber que a manifestação havia fugido do caráter pacífico ali? Eu fiquei triste, porque quando eu cheguei, eu achei que era uma vitória, tipo assim, acho que o povo chegou, todo mundo junto, deu tudo certo, agora a gente vai ficar aqui, é, deu tudo errado. Aí entrou já a gente quebraram lá, fizeram confusão, bagunça, e virou a baderna e eu peguei e já vi que não deu nada do que eu imaginava. Eu saí da minha cidade, 2 dias de viagem, pra nada, pra passar vergonha. Perfeito. O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, sem pano, tá ligado? O bicho passou 2 dias no ônibus pra ser preso em Brasília e depois passou 3 horas no carro pra ser preso lá, velho, porque tava descumprindo as medidas. Perfeito. Sem mais, né? Obrigado, doutor Denis. Então, dou por encerrado o interrogatório na ação E não, penal 2464. Oi, e não diga. não quero mais nem saber de política na minha vida, nunca mais fazer meu votinho quietinho. Tudo bem. Então, dou por encerrado o interrogatório. Saem todos intimados nos termos do 402 do Código de Processo Penal. Sr. Kennedy, muito obrigado. Eu que agradeço. Senhores Denis e Michael, muito obrigado. Bom dia, estão dispensados. Obrigado, Excelência. Obrigado. Até mais. Essa. Obrigado, viu? Pronto, vou trazer agora aqui as ideias que Xandão deu na hora de condenar o meliante. Aí colocou assim, ó, o trecho do voto de Xandão. Em sede policial, o réu Kennedy Martins Couvelo confirmou que deixou a cidade de Criciúma, Santa Catarina, em ônibus fretado, pagando R$ 90, chegou a Brasília, Distrito Federal, em 7 de janeiro de 2023, por volta das 15 horas, e se instalou no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, de onde se dirigiu à Praça dos Três Poderes para participar das manifestações no dia 8 de janeiro de 2023. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou ter participado do acampamento na área do QG em Brasília, acrescentando que permaneceu 64 dias no acampamento montado em sua cidade, Criciúma, Santa Catarina. Admitiu ainda que duvidava do resultado das eleições e que as Forças Armadas, aspas, vendo o povo na cara deles, ali parado todo dia, poderiam mexer os pauzinhos para ajudar o povo, conforme documento tal. Pronto, aí aqui vem o depoimento dele, né, transcrito, que eu vou pular, porque não vou ficar nessa, né, de ficar lendo o que a gente acabou de assistir. Aí segue que a confissão do réu é corroborada por ao menos 529 réus dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, inclusive, destaque-se que no acampamento era possível constatar uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, alimentos estocados, água, geradores, eletrodomésticos, tais como geladeiras e freezer. Meu velho, isso aí talvez tenha a solução, tá ligado? Ele já tava com os papai que não queria mais saber desses bagulho de envolvimento com política, Ibrahipá. E depois que fizer um cursinho, post de democracia, golpe de estado, essas coisas. E mais esses tempinhos aí que ele vai comer de cana. Tá desde janeiro, ó. Fevereiro, março, já tem 2 meses. Talvez ele de fato aprenda, né não? Oxi, qual o risco até de sair do bagulho comunista? Vai que depois que experimenta, né? O bagulho de direito humano e Ibrahipá e ver que podia ser pior e tal, ver que ele tava do lado errado. Mas também já é querer demais, né? Isso aí acho que não tem chance não. Enfim, eu vou encerrar já o vídeo por aqui. Na humildade, se inscreve no canal se não for inscrito, aperta no like, comenta também qualquer coisa para fortalecer o engajamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se puder também virar membro do canal, peço que vire, é menos de R$2 em Ibrahipá. O bagulho tem acesso a vídeos exclusivos, tem aqui no gatilho esse pá, isso vai sair já já.
E também puder fortalecer na chave Pix é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é nada de anistia, tá ligado? E sem saída também. Golpista bom. É golpista preso, meu velho. Fez só 64 dias. E só queria que imprimisse o resultado pra ele. É muita lorota, meu irmão. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!